Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade ao nosso vídeo da parte de matemática, né, falando justamente sobre espaço amostral. No último vídeo a gente falou sobre experimento aleatório e aí a gente vai estar falando justamente sobre espaço amostral, né? Quando a gente lança uma moeda, né, ou quando a gente lança um dado, a gente não sabe qual o resultado, né? Na moeda se vai dar cara ou coroa, um dado com 6 faces, qual o resultado que vai dar entre 1 ou 6, né? Só que, mesmo não sabendo qual o resultado que vai ocorrer, a gente sabe quais são os elementos, né, que podem ser apresentados. No caso da moeda, né, ou vai ser cara ou vai ser coroa. No caso do dado, né, de 1 a 6. Né? Então, nesse caso, é justamente esse espaço amostral que representa, né, uma característica importante para cálculos estatísticos. Né? Ou seja, no caso da moeda, a gente teria justamente essa indicação, né, desse espaço amostral, né, onde a gente teria justamente a possibilidade de cara ou coroa, né? E referente ao dado, né, a gente teria justamente aí a indicação tomando como base os 6 valores possíveis, né? Ou seja, levando em consideração 1, 2, né, o 3, 4, o 5 e o 6. Ou seja, a gente sabe quais são os valores possíveis. A gente não sabe o que é que vai ocorrer, já que é um experimento aleatório, mas a gente sabe qual é o espaço amostral, né? Então isso aí é importante para as análises, né? Quando a gente vai para cálculo de evento, né, probabilidade, enfim, né, a gente nos próximos vídeos de matemática a gente vai estar justamente fazendo esses cálculos estatísticos, tá bom? Então o espaço amostral ele representa, né, os valores possíveis de ocorrer, né, justamente dentro de um experimento, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade ao nosso vídeo da parte de matemática, né? Falando justamente sobre experimento aleatório, né? Trazer só o conceito, né? A gente vai estar fazendo alguns vídeos na sequência aí com essa parte estatística, né? Então é interessante a gente trazer esse conceito. Pensando em experimento aleatório, né? A gente vai ter justamente esse tipo de análise, né? Quando a gente tem um experimento que, quando repetido, né, em iguais condições, né, podem fornecer resultados diferentes. Né? Ou seja, são resultados explicados com base ao acaso. Né? Não tem uma regra, uma definição que vá indicar, né, um resultado que vai ser encontrado ali em uma sequência. Né? Ou seja, de fato, ele é uma indicação aleatória. Né? Ou seja, quando a gente se fala de tempo e possibilidades de ganho na loteria, a abordagem envolve cálculo de experimento aleatório. Ou seja, você não tem uma previsão correta. Né? Você pode até ter uma tendência com base em vários resultados, enfim, mas são experimentos aleatórios. Né? Ou seja, se a gente lançar uma moeda, se a gente jogar um dado, né, a gente vai ver que o resultado é imprevisível. Né? No caso da moeda, pode dar cara ou coroa, a gente jogar o dado, né, tem de 1 a 6 aí para ter como resultado. Né? Então, é uma ação bem imprevisível. Né? Então, quanto mais possibilidades, mais difícil a precisão, já que é um experimento aleatório. Lembrando sempre que experimentos, né, com base nesse tipo de análise, né, ele tem que ocorrer sempre nas mesmas condições ou dentro de uma tolerância ali possível, né, para que o resultado, o ciclo de resultados, ele tenha efetividade. Né? Então, a condição de análise dele faz com que a gente precise ter a repetibilidade para garantir que o evento, né, o experimento, ele realmente seja aleatório. Tá bom? No próximo vídeo a gente fala sobre espaço amostral. Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de matemática, né, a parte de estatística. Né? Hoje a gente vai estar falando justamente sobre desvio médio. Né? A gente vai fazer uma sequência, né, falando sobre desvio médio, variância, desvio padrão. Hoje, especificamente, a gente vai estar falando sobre desvio médio. Né? O desvio médio é justamente a média aritmética dos valores, né, absolutos da diferença entre cada valor e a média. Né? No caso, a gente consegue encontrar esse desvio, né, calculando a diferença entre esses valores, né, tomando como base a média aritmética. Vamos para um exemplo para poder entender melhor. Vamos supor que a gente tenha a seguinte distribuição de valores. Vamos colocar aqui 5 valores aqui aleatórios. Vamos colocar aqui 16. Vamos colocar aqui 20. Colocar aqui
22, 22 novamente e por último 25. Ou seja, a gente tem esses três valores, né? E no caso, para a gente encontrar, né, o desvio médio, a gente precisa justamente encontrar, primeiramente, a média aritmética desses valores. Ou seja, se a gente tem esses 5 valores, a gente precisa tirar a média deles, né? Então, no caso, a gente vai ter justamente esses valores dividido por 5, né? Já que são 5 valores aí ligados ao processo, né? Então, a gente teria 16, né, 20, 22, 22 e 25. Nesse caso, a gente precisa somar os 5, né? Então, 16 mais 20 mais 22 mais 22 mais 25, né? Ou seja, nesse caso aí o total somando, né, que ficou com vírgula, né, mas entenda aí que a gente vai somar porque para calcular o desvio médio a gente precisa ter essa média aritmética para poder ver justamente o desvio com base na distribuição dos números, né? Então somando esses cinco números a gente vai ter justamente 105, né? E no caso a gente vai justamente tirar a média aritmética por 5. Então a gente vai ter 105 dividido por 5, que nesse caso aí vai dar exatamente 21. Né? Então nesse caso aqui, né, o resultado vai dar igual a 21. Ok, então nesse caso aqui a gente tem a média aritmética. E é o valor que a gente precisa para poder ter a base de distribuição para chegar no desvio médio. Né? No caso do desvio médio, vou colocar aqui embaixo, a gente vai ter a seguinte distribuição. Né? A gente vai ter esses valores, né, verificados aí de forma absoluta. Né? Vou fazer aqui separar aqui. Então a gente precisa encontrar logo esses valores distribuídos de forma absoluta. Para isso a gente precisa pegar os valores encontrados, que no caso foi 16, né, o primeiro valor, e encontrando, né, justamente esse valor de 16, a gente vai subtrair, né, do valor encontrado na média aritmética, né, ou seja, 16 menos 21. Né, 16 menos 21 vai dar justamente menos 5. Né? Então, esse valor, né, é justamente o que importa para a gente poder encontrar o desvio médio. Né? Só que isso aí a gente tem que fazer para todos os valores encontrados. Então, 20 menos 21, né? 20 menos 21 vai dar menos 1. A gente vai ter 22 menos 21. Nesse caso aí vai dar igual a 1. 22 menos 21 novamente, né, que vai dar igual a 1. E por último, 25 menos 21, que vai dar igual a 4. Né? Então são esses 5 novos valores aqui encontrados, né, que aqui no caso é a relação do desvio, né, tomando como base aí a informação da média aritmética. E aí a gente agora já pode seguir justamente para análise do desvio médio, né? Porque nesse caso o desvio médio vai ser justamente a relação, né, da soma desses valores encontrados agora de forma absoluta, né, dividido pela quantidade de amostras. Né? Então nesse caso aí a gente teria justamente essa seguinte distribuição. Né? No caso, os valores vão entrar de forma positiva, os valores que foram encontrados negativos, né? Já que a gente vai fazer aí uma verificação de forma absoluta. Né? Então, nesse caso, aí a gente vai ter 5 mais 1, mais 1, mais 1 novamente e mais 4, né? Dividido por 5. Dividido por 5. Então, nesse caso aí, a gente somando, né, esses valores aqui, a gente vai ter 6, 7, 8, a gente vai ter 12, 12 dividido por 5, né, a gente vai ter justamente a relação aí do desvio médio. Então 12 dividido por 5 vai dar igual a 2,4, né, que representa justamente aí a relação do desvio médio. Então o desvio médio vai ser igual a 2,4, tá bom? É isso, no próximo vídeo a gente dá continuidade, né, analisando justamente variância, né, e depois seguindo aí para o desvio padrão. Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de matemática, né? A gente vai estar justamente falando sobre a segunda parte, né, do cálculo levando em consideração desvio médio, variância e desvio padrão. No último vídeo a gente mostrou como calcular o desvio médio e agora a gente vai mostrar como calcular a variância e o desvio padrão.
Bom, no caso, para a gente calcular a variância, né, a gente precisa justamente ter os valores de desvio, né, das amostras. Né? Então, vamos supor aqui que você tenha essa relação de indicação de valores iniciais. Né? Vamos considerar aqui 32, 35, 38, 38 novamente e 40. Né? Então a gente tem 5 valores iniciais, né, que podem ser representados aí como os valores coletados. Né? E o primeiro passo é encontrar a média desses valores. Né? Então o primeiro passo aí, com base nessas indicações, é encontrar a média. Né? E aí no caso, encontrando a média, para encontrar a média a gente vai ter justamente a soma, né, desses valores. Né? No caso 32 mais 35 mais 38 mais 38 novamente mais 40, né? Soma os 5 valores e no caso, como são 5, divide eles por 5, né? Então nesse caso aí a gente vai ter o seguinte, deixa eu isolar aqui. Então a gente vai ter a soma justamente de 32 mais 35 mais 38 mais 38 mais 40, né? Vai dar o total de 183. 183 dividido por 5 vai dar igual a 36,6, ou seja, 36,6 vai representar a média aritmética. Né? Nesse caso aí vai dar 36,6. Obtendo a média aritmética, né, a gente vai ter que calcular o desvio individual desses valores. Né? A mesma lógica que a gente fez no vídeo anterior para encontrar o desvio médio. Né? Só que aí no caso a gente não vai precisar encontrar o desvio médio. Né? A gente vai só pegar os desvios e, com base nos desvios, seguir já para o cálculo da variância, tá bom? Então, no caso, a gente vai precisar desses desvios individuais. Para o cálculo desses desvios é simples. A gente pega os valores individuais, no caso 32, 35, 38, 38 novamente e 40. E a gente vai justamente subtrair, né, esses valores com base na média aritmética, todos eles. Né? Então, no caso aí, a gente vai ter 32 menos 36,6, né? Que nesse caso aí vai dar 4,6, né? Menos 4,6. A gente vai ter 35 menos 36,6, né? Nesse caso aí vai dar menos 1,6. A gente vai ter 38, né? Menos 36,6, né? Nesse caso aí vai dar igual a 1,4, né? Então a gente vai ter aqui 1,4 positivo. A gente vai ter 38 menos 36,6, vai dar o mesmo resultado do anterior, né? 1,4. E fechando 40, né? Menos 36,6, que nesse caso aí vai dar igual a 3,4, né? Para a gente chegar aí no resultado de 40. Então a gente vai ter aqui 3,4. Então são esses valores que a gente precisa para seguir para o cálculo da variância. Né? Se a gente fosse pegar o desvio médio, a gente somaria, né, esses novos valores aqui de forma absoluta, né, ou seja, sem levar em consideração aí o sinal negativo, e tiraria essa nova média, que seria o desvio médio. Mas no caso aqui da variância, a gente vai ter agora o seguinte, né? A gente vai ter esses valores também de forma absoluta, né? Ou seja, sem levar em consideração o valor negativo deles, né? Tendo justamente a soma, né, do quadrado desses valores. Então a gente vai ter 4,6 elevado ao quadrado mais 1,6 elevado ao quadrado mais 1,4 elevado ao quadrado, né, mais 1,4 elevado ao quadrado, né, mais 3,4 elevado ao quadrado. Né? Deixa eu completar aqui. Beleza, então nesse caso aí a gente vai ter o resultado, né, o produto desse cálculo dividido por 5. Né? Então isso aí vai representar a variância. Né? Então vamos calcular aí e ver quanto é que vai dar. A gente vai ter
4,6 ao quadrado, mais 1,6 ao quadrado, mais 1,4 ao quadrado, mais 1,4 ao quadrado, mais 3,4 ao quadrado. Somando tudo, né, vai dar 39,2 dividido por 5. Nesse caso aí deu 7,84. Né? Então a variância, nesse caso, vai dar igual a 7,84. Na sequência, né, o próximo cálculo é justamente o do desvio padrão, né, que normalmente é o principal para esse tipo de cálculo. O desvio padrão vai ser justamente igual à raiz da variância, a raiz quadrada da variância. Né? Então a gente teria justamente a raiz quadrada de 7,84. Né? Então a raiz quadrada de 7,84, vou calcular aqui ver quanto é que vai dar. A raiz quadrada de 7,84 vai dar igual a 2,8. Né? Então nesse caso aí, esse resultado vai dar igual a 2,8. Então esse no caso seria justamente o desvio padrão. Então a gente tem aí a variância que deu 7,84 e o desvio padrão que deu 2,8. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!